A paz a todos. Aqui a gente vai distribuir as apostilas. Veja, é um trabalho que, se for julgar de 1 a 1000, é 1000 o trabalho que foi elaborado aqui pela parte da Adilene. Ela fez aqui um trabalho excelente em relação a esse curso, né? E nós vamos valorizar um assunto a qual nós vamos passar, porque é um assunto profundo, né? É algo que nos enriquece, nos faz compreender a dimensão espiritual, o mundo espiritual, o plano de Deus para a nossa vida. Há um tempo aí para todo mundo receber, bonitinho. Enquanto isso, a gente vê aqui que foi uma elaboração excelente. Nós combinamos de trazer o conteúdo de simbologia e também trouxemos umas figuras de símbolos para que a gente possa nos compreender melhor o que nós vamos passar para os irmãos. E esse entendimento ele vai fazer uma diferença grande, até mesmo pelas figuras do curso, tá bom? Espero que todos valorizem, porque eu trabalho para fazer. É um trabalho muito grande. E aí eu fico imaginando como a Bíblia ela foi produzida, o trabalho que deu para os escritores da Bíblia colocar em ordem os livros da Bíblia. Deve ter dado um trabalho tremendo. A nossa diaconisa, ou a pastora de Lene, fez um trabalho de escriba. Todos receberam? Aí está, né? Vocês têm as suas apostilas aí. Aqui nós temos aqui os símbolos da Bíblia e os seus ensinos. Pastor presidente Luiz Faria, professor César Rodrigues. E nós temos aqui o curso, os símbolos da Bíblia e os seus ensinos. Aí temos o índice, as introduções. Hoje nós vamos falar sobre a arca do concerto, né? E os demais símbolos que em torno dela estão. E tem aqui a simbologia que nos traz revelações proféticas e símbolos que representam a palavra de Deus, e a simbologia de figuras com significados e responsabilidade mútua, né? Aí tem a introdução aí, vocês podem dar uma lida depois nessa introdução. É linda a introdução aqui, apostilas. E aí nós vamos entrar agora no assunto glorioso, que ao meu ver é algo grandioso. Enquanto muitas das pessoas às vezes não valorizam a Bíblia, sabe? Mas o que nos mantém de pé mesmo é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o seu conteúdo total. Tudo que está escrito na Bíblia foi detalhado por Deus. Não foi uma coisa detalhada ou projetada pelo homem. Tudo foi projetado por Deus, e tudo que está escrito nas Escrituras, ela tem sentido riquíssimo para a nossa vida, para compreendermos o plano de Deus universal, o plano de Deus em nossa vida e o plano de Deus no nosso futuro lá em cima. Então tudo está nas Escrituras. Vamos lá? Arca do concerto, também conhecida como Arca da Aliança, ou vice-versa, a Arca da Aliança conhecida como a Arca do Concerto. Muitas pessoas, quando falam, e você vê muitas pregações, quando as pessoas entram para falar
sobre a arca do concerto, ela fala da arca do concerto mais como não fala dos detalhes propriamente que enriquece e que traz a mensagem de Deus no todo, né? Geralmente, quando pregam, fala que a arca de Deus estava em determinado lugar e o povo era abençoado e Deus dava vitória a Israel e o negócio funcionava, mas nunca ninguém busca os detalhes do que representa a arca do concerto e sobre ela a mensagem na totalidade, né? Vocês acompanhem nas revistas de vocês podem ir ler o livro, tá bom? Essa simbologia nos traz revelação profunda, pois com ela existem muitos outros utensílios com significados espirituais. Quando Deus deu ordem a Moisés para fazer a arca, também deu ordem para que ela ficasse no tabernáculo, como os outros utensílios, que também tem uma simbologia, assim como os que tem dentro da arca do concerto. Vamos fazer um esboço de cada simbologia pontuais da arca e do que estavam em volta dela. Então, esse mistério da arca não envolve só a arca, envolve todo um plano de Deus sobre esse assunto, que nós vamos entender no decorrer do curso. Vamos para a tampa da arca. A simbologia da tampa da arca da aliança se chama propiciatório. A tampa da arca com 2 querubins simbolizavam a presença de Deus. E aí está escrito o versículo da Bíblia no próprio estudo, aí nós podemos ler, né? Quando entrava na tenda, encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos querubins e acima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. A tampa se chama o quê? Propiciatório. Na tampa da arca tinha 2 querubins. E esses 2 querubins, no decorrer, você vai ver que não são os querubins qualquer. Eram querubins que faziam parte da glória de Deus. Querubins que estavam na proximidade do trono de Deus. Era uma simbologia trazida de figura celeste para terrestre. E esses 2 querubins, com as suas asas, eles faziam sombra na tampa, que seria o propiciatório. E ali é onde Deus se manifestava e falava com Moisés. É algo que nós entendemos que a presença de Deus ali no meio daqueles 2 querubins, e ali Deus falava com o povo, do meio dos querubins no propiciatório. Nós podemos ver aos Hebreus capítulo 9 e o verso 5. E sobre a arca, os 2 querubins não é, aqui dá um destaque. Essa palavra, quando ele vai enfatizar sobre os 2 querubins, mostra que esses 2 querubins são querubins, digamos assim, que eram especiais. Eram querubins que suportariam com dignidade a glória de Deus. Por isso que é dado 2 querubins da glória. Querubins que tinham uma pureza para suportar a presença de Deus naquele ambiente. Então, esse destaque, 2 querubins da glória, é um destaque neste ponto do propiciatório. E sobre a arca, 2 querubins da glória que faziam sombra do propiciatório, das quais coisa não vamos falar agora particularmente. Esta linguagem aqui, das quais coisas não vamos falar particularmente, aqui denota que o escritor aos Hebreus, embora não existia teologia, digamos
assim, na época, a teologia que eu falo nesse tipo de uma faculdade teológica, esse homem aqui dá a entender que quem escreveu aos Hebreus, que é um livro que não tem autor, esse escritor, ele tinha uma mentalidade de um teólogo, porque o livro de aos Hebreus é um livro que, se você tiver preguiça que isso não é bom, temos que ter ânimo e coragem para examinar as escrituras. Ele agiu, elaborou o livro aos Hebreus, e a mentalidade é uma mentalidade de um teólogo, que se você tiver pouca compreensão na antiga aliança, no Velho Testamento, se você puder parar e estudar bem o livro que foi aos Hebreus, escrito aos Hebreus, você vai compreender muita. Eu chego a entender que dá para compreender o Velho Testamento uns 90%, porque tem uma explicação teológica no livro aos Hebreus. Hein? Agora vamos lá. Dentro da arca continha, é aí onde a gente entra. Quando se fala muito sobre a arca, as pessoas não falam do detalhe. E na arca existia muitos detalhes, e cada detalhe foi elaborado por Deus. A arca do concerto não foi Moisés que deu a ideia de fazer e fez, não. A arca do concerto, a arca da aliança, foi Deus que ordenou a Moisés a fazer, e Deus mesmo foi o arquiteto desta grande obra. Deu os detalhes totalmente para que Moisés assim o fizesse, da madeira, do material, como deveria ser feito. Então a arca do concerto, se foi arquitetada por Deus, então ela não está na Bíblia por acaso. Ela tem um sentido glorioso, e muito glorioso, né? E aí vamos lá. Dentro da arca continha 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso de ouro com maná. Não estava por acaso lá dentro. Os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, não estavam por acaso lá dentro da arca da aliança, a vara de Arão, e não estava por algum acaso um vaso de ouro com maná. Não estava por acaso. Falhou? Oi? Não estavam por um acaso. Todas elas têm um significado. Isso tanto para a nossa vida, como o significado de um culto a Deus e uma reverência ao nosso Deus. Então faz um sentido muito grande para nós, queremos dar o nosso melhor para Deus. Quem é que não quer dar o seu melhor para o Senhor? Porque o Senhor, Ele dá o seu melhor para nós. Então precisamos compreender os detalhes da Bíblia, para que também nós venhamos nos preocupar em dar o nosso melhor para Deus. Não é verdade? Então dentro da arca tinha 2 tábuas com os 10. Está saindo o som? Oi? Sei. Com os 10 mandamentos, a vara de Arão e o vaso de ouro com o maná. Vamos lá? Hebreus 9:4. Que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da. Então, por que a pergunta é: o porquê o nome Arca da Aliança? Qual da simbologia que estava dentro da arca? Opa, Danilo. Qual da simbologia que estava dentro da arca da aliança, que deu um título à arca ser a Arca da Aliança? São as 2 tábuas com os 10 mandamentos. A aliança de Deus com os homens é os seus mandamentos
mandamento para que nós obedeçamos, e obedecendo assim, nós estamos realmente dignos de fazer uma aliança com o nosso Deus. Descendo aqui um pouco mais, a simbologia das tábuas com os 10 mandamentos é a aliança de Deus com os homens. Aos Hebreus, 1:9-4, já citado acima. Então aí prova que a Arca da Aliança tinha o título da Arca da Aliança por causa dos 10 mandamentos. É a aliança de Deus com os homens. Por isso a Arca da Aliança tinha o nome Arca da Aliança. A simbologia da vara de Arão são símbolos de milagres, disciplina. Podemos ler aqui. Eu quero que alguém com voz bem alta, se possível for, porque nós estamos gravando, pode ir mesmo nesse mesmo capítulo aí de Números, no capítulo 17, eu acredito que deve ser o 9, ou 8 ou 9. Pode ler do 8, verso 8 ou 9. Eu vou ler agora o 10, que está escrito aqui, e vocês leem, por favor, o verso 8, para a gente compreender essa vara de Arão, nessa simbologia, o significado e a riqueza que ela tem como símbolo. Que Deus, por ver o significado glorioso na vara de Arão, pediu para que Moisés o colocasse na Arca da Aliança. O verso 10, 17 de Número, o verso 10 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Nossa, murmuração não é legal. Aqui Deus revela que a murmuração é insuportável. Porque imagina só, você conviver com uma pessoa que ela não dá o melhor para você, essa pessoa não se dedica muito a você sempre murmurar com uma pessoa que não te faz nada, às vezes até te faz mal. Murmurar com uma pessoa assim que está próximo de você é normal, é até normal, é compreensível. E não que seja compreensível, mas murmurar de Deus Todo-Poderoso, a qual guiou Israel no deserto, dando alimento, se era alimento, era alimento, para livrar do sol escaldante do deserto, uma nuvem proteger, é muita perversidade. Então murmurar contra Deus é suicídio, não é legal murmurar. Então a vara de Arão estava ali para que o povo viesse lembrar que não deveriam murmurar contra o nosso Deus. E hoje Deus está falando conosco que não devemos murmurar contra o nosso Deus. Se você está com uma fé pequena e fraquinha, não murmure. Busque ao Senhor e peça mais fé, para que você tenha um coração vigorado e animado e possa glorificar a Deus e não murmurar. Porque a murmuração não é legal. A vara de Arão estava ali para lembrar o povo que não deveria murmurar, porque a vara faz sinais e prodígios na trajetória de Moisés e de Arão. Quem pode ler? Por favor, vamos entender o valor dessa vara. Bibi, está aí, está com a Bíblia. Quem está com o versículo já? Por favor, leia, por favor. Número capítulo 17, verso. Eu acho que é o 9. Dê o 9 aí para mim. Capítulo 9. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Você deu o verso 8. O 9. Vai lendo. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Isso. Se você for ler o verso acima, o verso 10, você vai ver que a vara de Arão, ela floresceu.
Nossa, uma vara. Uma vara que já é seca. Porque vara aí não é a ideia de uma vara. Geralmente uma vara, ela é seca, sem vida, sim ou não? A vara de Arão, ela floresceu e deu frutos. Isso significa que a vara simboliza milagres. Por isso que Deus mandou Moisés pôr na arca da aliança, para entender um pouco que Deus, ele foi um Deus de milagre na vida do povo de Israel. E Ele quer que nós entendamos que Deus já fez milagre no nosso passado e nós devemos crer que Ele vai fazer no nosso futuro. Mas às vezes nós esquecemos do que Deus faz na nossa vida e vivemos o presente que estamos vivendo ruim e negamos todo o bom passado que vivemos com o Senhor. E Deus queria que essa simbologia da vara fizesse lembrar o povo de que Deus foi com ele no passado e Deus continuará no nosso presente e no nosso futuro. Então, aqui comigo, vamos partir para simbologia do maná. O maná é Jesus. Todos os símbolos que representam o alimento na Bíblia espirituais têm a representação da pessoa de Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então o maná simboliza Jesus. E isso está escrito numa fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo número 6, verso 35. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos para o 2. Antes de tudo, Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. E aí nós encontramos isso em Êxodo, capítulo número 40, o verso 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Como nós vamos entrar agora sobre o tabernáculo, vamos entender a grandeza de que o tabernáculo é uma simbologia que está literalmente ligada à Arca da Aliança. A Arca da Aliança, o tabernáculo e outros mais conhecidos, dos quais nós vamos estar falando, estão tudo relacionado ao mesmo, digamos assim, plano de Deus, demonstrar uma ligação de uma liturgia e de culto a Deus. Porque, na verdade, meus irmãos, se existe algo que Deus ele é digno, ninguém pode ser Deus. Deus ele é sobre tudo e sobre todos, e ele é absoluto. Deus ele é grandioso em tudo que Deus faz, porque de fato ele merece ser e receber o que ele tem de direito. Então tudo isso é uma liturgia. Liturgia é culto ao nosso Deus. E aí eu pergunto a vocês: Deus ele é digno de culto, sim ou não? O inimigo queria roubar esse direito de Jesus, querendo dizer: olha, todo este reino eu te dou se prostrares aos meus pés e me adorares. Ou seja, o inimigo ele queria ser adorado como Deus. Ele é digno de algo, queria também ser digno de ser adorado. E Jesus disse o que Jesus falou para o diabo: vai, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Nossa, é muito lindo isso. Porque às vezes a gente se preocupa com tudo na nossa vida, mas esquecemos que nós temos um terço máximo.
E quando botarmos os nossos pés na casa do Senhor, o maior interesse nosso deve ser de cultuar ao nosso Deus. Por isso está escrito: guarda os pés quando entrares na casa do Senhor. Porque quando você entra na casa do Senhor, o teu maior propósito da tua alma, do teu coração, é cultuar a Deus, é adorar o Senhor. E tudo essa liturgia, toda essa simbologia traz uma linguagem litúrgica, de liturgia, de culto a Deus. Antes de tudo, Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levanta o tabernáculo da tenda da congregação. Vamos continuar. O tabernáculo, vai contando aí, quer dizer que precisa contar, não, com a mente. O tabernáculo, a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, o altar do sacrifício, todos estão ligados a uma liturgia de culto ao nosso Deus. Continua este rito, ou seja, continua este rito, este culto, de uma forma gloriosa no nosso corpo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21 e o verso 3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Meus irmãos, e alguém pode perguntar: mas o que tem a ver a antiga aliança, essa liturgia, essas figuras simbólicas com a igreja, com o plano universal de Deus? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Aquilo ali apontava o futuro. Tudo que era feito lá na antiga aliança era uma simbologia que ela ainda continua tendo o mesmo valor na nova aliança, porque tudo fala sobre Cristo. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala sobre Cristo, fala sobre nós, fala sobre os salvos, fala sobre o plano de Deus, fala sobre o reino de Deus em nós. Então, as escrituras no seu todo, ela continua tendo e discutindo o mesmo valor, quer seja na antiga aliança, no Velho Testamento ou no Novo Testamento. É aqui o tabernáculo de Deus. Então entendemos que tabernáculo, Deus elaborou aqui o tabernáculo na terra, que era uma forma de Deus estar na esfera terrestre com os homens. Deus habitava onde? No tabernáculo. Deus, ele se manifestava em todo o tabernáculo, em todos os utensílios. Tabernáculo é morada de Deus com os homens. Isso que nós estamos vendo em Apocalipse já é o tabernáculo de Deus celestial, já não é mais terreno. Nós vamos entender mais lá na frente que o tabernáculo é figura. Deus mandou Moisés fazer uma figura que já existia lá em cima. E nós entendemos que o tabernáculo era primitivamente, como podemos dizer, de uma forma bem primitiva, um indicativo de que Deus queria um templo aqui na terra. E quem foi que construiu o templo? Quem foi? Foi Davi ou quem foi? Salomão, o seu filho. Davi até desejou construir um templo. Esse templo, ele ia ter as mesmas características desse tabernáculo, com a arca da aliança, com todos os utensílios. Aqui que nós vamos falar no templo feito por Salomão, que foi destruído pelo rei da Babilônia na época, e não foi encontrado mais a arca da aliança. Mas aí nós não vamos entrar nesse assunto. Mas o que eu quero passar para os irmãos, o que a Bíblia quer nos fazer entender, é que o tabernáculo que Deus mandou fazer de forma simples, porque a tecnologia também era simples,
E Deus também é simples, né? É aprender que mim eu sou manso e humilde, Jesus é simples. Sabe? Não precisa, a pessoa que se dedica a Deus não precisa falar muito bem, não tem todos os idiomas. Deus ele usa até um analfabeto, porque Deus ele é simples. E muitas das vezes até o analfabeto, Deus usando, funciona com um poder glorioso, traz uma mensagem. Deus ele não se prende a essas coisas, porque Deus é tudo sobre todos. Então o tabernáculo é a figura do que é celeste. Vamos continuar que nós vamos entender. Vamos lá. O tabernáculo, a arca da aliança, é o altar do incenso, a mesa dos pães da propiciação, o altar do sacrifício, todos estes estão ligados a uma liturgia de culto ao nosso Deus, e continua esse rito de uma forma gloriosa no nosso corpo. Por que no nosso corpo? Quem é que imaginaria que nós seríamos o tabernáculo de Deus? Você é o tabernáculo de Deus. Deus habita em vocês. Os antigos, a morada de Deus na antiga aliança era ali um tabernáculo. Deus se manifestava ali no meio dos querubins, na tampa do propiciatório. Mas nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então essas coisas também eram indicativo de que nós íamos ser templo de Deus. Não está escrito que nós somos templo de Deus? O templo que Salomão edificou ao Senhor, nós somos templo de Deus. Não sabeis nós que somos templo de Deus e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós? E ainda tem uma sentença: se vocês destruírem o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós temos que conservar nós como templo de Deus. E só existe uma forma de conservarmos nós como templo de Deus, é se obedecermos os 10 mandamentos, porque é a aliança de Deus para com os homens. Se nós deixarmos de obedecer os 10 mandamentos, que é o fato de que a arca da aliança levou o tipo de aliança por causa dos 10 mandamentos, então se nós continuarmos guardando a palavra de Deus, seremos como uma arca, seremos como um tabernáculo para a morada de Deus em Espírito. Vamos lá. O tabernáculo simbolizava a morada terrestre de Deus com os homens, assim como os utensílios eram simbologia litúrgica de culto ao nosso Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 9, verso 1. Ora, também a primeira tinha a ordenança de culto divino e um santuário. O quê? Um santuário? Aí está dizendo que tudo isso aí era o quê? Culto. Então confirma que todo o tabernáculo, como os utensílios, era um culto a Deus. Ora, também a primeira tinha. Por que a primeira? Por que eu uso a linguagem primeira? Porque ia até a segunda. Tinha a ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Era um santuário terrestre. Vamos lá. O tabernáculo simbolizava a primeira aliança, que seria substituída pela segunda aliança feita por quem? A segunda aliança foi feita por quem? Sendo assim, o segundo tabernáculo é onde? Oh, maravilha! Vamos habitar, tanto nós vemos em Apocalipse. Eis aqui o tabernáculo de Deus para como? Então, é lindo, não é essa simbologia? Ela não traz algo glorioso para que nós entendamos, mas entendamos mais o que é o valor de cultuar a Deus. Porque se nós não aprendermos a cultuar a Deus, ficar só com a música lá do Cícero Nogueira, ele diz assim: Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Ele não visita porque me retém seus pés no chão. Ele está sempre ocupado, já está decidido no seu mar, já, mas quer receber. Nós não
recebendo. Nós temos que querer adorar a Deus. Adoração, culto a Deus, é o sentimento mais verdadeiro que pode surgir da alma, do espírito e do ser humano. Porque alcançar a Deus com adoração é porque a adoração é pura. Sim ou não? Sim. Se você conseguir alcançar a Deus no nosso coração, o que saiu de um pecador como você foi algo puro. Porque Deus só recebe o que é puro. Foi isso que Jesus disse: eu te pouco me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não é qualquer adoração que incomoda o coração de Deus. Porém, se você alcançar o coração com a adoração, é porque o que sai de você foi o mais puro que pode existir. Ajuda. O tabernáculo simbolizado, tá? Vamos lá. Hebreus capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou, vamos lá entender que tem santuário lá em cima. Porque Cristo não entrou num santuário. Isso aqui não é narrativa minha. Aqui já é o versículo bíblico. Entenda aí o que é as minhas colocações. Você deu ver que eu estou inteligente para ver quais são as minhas colocações e o que é versículo bíblico aqui. Então aqui é a Bíblia falando, provando que de fato foi elaborado o estudo. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mão e figura, olha, e figura do verdadeiro. Porque o que foi feito aqui é o quê? O tabernáculo que foi feito aqui era a figura do que é verdadeiro. O que significa que o que foi feito, elaborado por Deus, o tabernáculo, é figura do verdadeiro. O verdadeiro é onde? Nos céus. É o que o versículo está dizendo. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mão, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céus para agora comparecer por nós perante a face de quem? Agora vamos entender, mas isso não seria um trabalho do sacerdote? E os sacerdotes não são só da tribo de Levi, não é? Os sacerdotes são o quê? Da tribo de Levi. E esse trabalho que Jesus está entrando no santuário não seria um trabalho do sumo sacerdote? E Jesus ele não é da tribo de Judá? Por que é aprovado Jesus entrando no santuário? E esse santuário que Jesus está entrando era mesmo figura do que era o sacerdote que entrava no templo, que eles mesmos, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer sacrifício por ele. Anualmente eles tinham que fazer um sacrifício por ele, depois para o povo, e só podia entrar no Santo dos Santos não qualquer sacerdote, mas o sumo sacerdote. E porque aqui Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo que Jesus não entrou num templo figura do verdadeiro, que era o que era feito por Moisés, era a figura do que é verdadeiro lá em cima. E Jesus entrou sendo ele da tribo de Judá. E como é que ele é o sumo sacerdote? Jesus ele é sumo sacerdote pelo grande mistério da Bíblia. Jesus existia o rei de Salém, ele era rei e sumo sacerdote. E a Bíblia diz que esse rei, que simbolizava a pessoa de Cristo, que era um tipo Cristo, que ele era rei e sumo sacerdote, rei de Salém, ele não tinha genealogia, ele não teve nem começo nem fim. Jesus era sumo sacerdote pela linhagem de Melquisedeque. Que lindo, né, irmãos? Que lindo! Por que Jesus tinha que ser sumo sacerdote? Porque ele tinha que fazer entrar no templo, no tabernáculo celestial perante Deus e dizer: eu fiz um sacrifício pelo povo. Então é por isso que nós estamos aqui, é porque o sacrifício de Jesus funcionou e é por isso que somos servos do Senhor. É grandioso esse assunto. É muito grandioso. Continuamos. Hebreus capítulo 12. Nem por sangue, olha aqui, porque o sumo sacerdote ele tinha que oferecer ovelha, novilho, bodes, para que Deus perdoasse o pecado do povo. Mas Jesus, como sacerdote da linhagem de Melquisedeque, ninguém encontra na Bíblia Jesus sacrificando animal nenhum para que viesse Deus perdoar o pecado do povo. Ninguém encontra
somos na continuidade, nem por sangue, de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio, meu Deus, pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna o quê? Uma eterna redenção. O sacrifício era para que Deus redimisse. Redenção é Deus purificar o povo, perdoar o povo, seus pecados, e proporcionar uma redenção. A redenção traz a pureza, traz o perdão, traz a santidade, nos coloca em estado de pessoas dignas de ser servos de Deus, porque pela redenção nossos pecados são perdoados, e aí nós temos paz com Deus, porque quem está em pecado não está em paz com Deus. Então, com isso acontece que o sacrifício de Jesus, o trabalho da morte expiatória de Cristo, não ficou só na cruz do Calvário. Porque a gente vê lá a cruz do Calvário, acabou ali, não. Tem andamento no mundo espiritual, tem continuidade. Porque todos nós sabemos que Jesus, quando morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, ele não subiu logo à glória. Ele ficou 3 dias no paraíso, é claro, porque ele estava com seu corpo sepultado, e ele mesmo diz para o ladrão que realmente se converteu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é um lugar de pessoas que passaram pelo processo da morte e vão aguardar o dia do juízo, o dia do arrebatamento da igreja. E Jesus ele ficou ali, mas Jesus não subiu logo ao trono de Deus, ele não ainda adentrou ao santuário. A Bíblia diz que Jesus passou cerca de 40 dias na terra, fazendo diversas aparições e dando as duas instruções para os apóstolos, para quem passa na face dele. Nós estamos fazendo dele? Se nós não estivermos fazendo dele, procure refletir que você não está fazendo nada para o homem. Você está fazendo para um Deus que é um Deus de liturgia, um Deus digno de culto, um Deus digno de adoração, um Deus digno de que nós venhamos como adoradores de deles, venhamos aprender passo a passo, nas mínimas coisas, como melhor servir ao nosso Deus. Isso é um dever nosso. Vamos lá, assim, o tabernáculo, a arca e os utensílios têm suas particularidades de interpretação, com significados espirituais dos planos de Deus, terrenos e celestial. Então, se você pensa que sobre a nossa vida se resumir aqui, você está enganado. Porque tem muitas pessoas muitos pregadores dizem: Deus tem um plano na sua vida. Aí nós pegamos aquela linguagem e rendemos ela como se o plano de Deus fosse só terreno. Deus tem um plano com você lá em cima também. Você vai ter uma vida eterna lá em cima e vai ser extraordinário. O plano de Deus na sua vida não se resume a essa sua vida aqui, resume-se ao porvir. Hebreus 9, 23, 24. De sorte que era bem necessário, isso é a Bíblia, preste atenção, é a Bíblia. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, então confirma que sim, era figura, sim ou não, do que estava no céu, figura das coisas, deixa eu me botar aqui. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício bem melhores do que estes. O sacrifício foi o perfeito sacrifício. Nós vemos Moisés, nós vemos Abraão, nós vemos o patriarca, nós vemos Israel, que é Jacó, oferecer sacrifício a Deus. Nós vemos muitos servos fazer sacrifício a Deus, mas
Quem ofereceu o sacrifício perfeito, quem foi? Vamos lá? Porque Cristo não entrou num santuário feito por nós, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E o sacrifício que Jesus fez perfeito, qual foi? Foi Ele mesmo se entregando à morte, e à morte de maldição, para que perdoasse os nossos pecados. Jesus, ele não foi só uma morte qualquer. Não é que Jesus é maldito, mas ele se fez maldito, porque está escrito nas Escrituras que o maldito seria aquele que fosse morto, pendurado numa cruz. Existe essa linguagem na lei. E Deus entregou Jesus à morte de cruz, e o sacrifício que ele estava fazendo ali era um sacrifício não por ele, mas era um sacrifício por mim, por você, e foi um sacrifício perfeito. Vamos lá, aqui, virando a página. Nós vamos falar sobre esse sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito. Quem é que recorda o versículo bíblico que Jesus, na cruz do Calvário, uma exclamação muito grande e agoniante, viu? Ele praticamente gritou com voz forte, voz agoniante. Ele diz: Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer Deus meu. Isso era Jesus falando com Deus. Imagina que Jesus nunca murmurou. Isso não é uma murmuração. Isso era uma dor agonizante de um sacrifício que ele fez como um filho de Deus por nós. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava mentindo? Jesus não estava mentindo. Jesus sentiu o desamparo de Deus. Só que o desamparo de Deus era necessário. Deus não estava sendo cruel com o seu filho. Pelo contrário, o desamparo de Deus era para que ele e você estivéssemos de pé. Então, o desamparo de Deus, até aquilo que Deus faz que vai trazer cura, vai trazer milagre, vai trazer salvação. O desamparo de Deus, a pessoa de Jesus naquele momento, era o nosso resgate. Mas onde é que estava Jesus? Nós vamos ver aqui que Deus ele recebeu o sacrifício de Jesus. Vamos lá. Com 7 lâmpadas simbolizavam o cabeçal, né? O cabeçal e o candelabro. O candelabro e o cabeçal. O candelabro era do tempo da antiga aliança, é o que estava lá no tabernáculo. O cabeçal ele tinha 7, que aí pode entrar até na simbologia de número, que eu me detive a trazer, símbolos de número, mas aqui tem 7 lâmpadas. É claro que essas lâmpadas eram azeite, e esse azeite se formava chama de fogo lâmpada, mas era considerado como lâmpadas, e são 7. A diferença do cabeçal, aliás, do candelabro para o cabeçal, a finalidade são as mesmas, mas existia uma diferença entre o candelabro e o cabeçal. Qual a diferença? O candelabro tinha 7 lâmpadas. O cabeçal, nós encontramos elas em Apocalipse, mencionada em Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia, sigo esse número, 7 também. O cabeçal, ele só tem uma lâmpada. E agora? Como é que tem a mesma linguagem se o candelabro tinha 7 e o cabeçal tinha uma lâmpada só? Mas lembra que é uma lâmpada só, mas são 7 igrejas, então são 7 lâmpadas. Não é lindo? Deus não pensa em todos os detalhes? Não é grandioso, irmãos? Não é grandioso o que Deus quer passar a respeito desses detalhes mínimos? Poderia Deus mandar enviar carta só para 6 igrejas, 5 igrejas, 3 igrejas? Não, foi 7 igrejas. O cabeçal representa as igrejas, a luz que a igreja reflete. Lembre-se que Jesus ele disse que vós sois a luz do mundo.
a diferença, mas os significados são o mesmo entre o casal e entre o candelabro e o casal. Como 7 lâmpadas simbolizavam a luz de Cristo, de Jesus Cristo, e o Espírito Santo com a presença do seu corpo. Se tirar o candelabro ou o casal, a igreja perde o quê? Perde o quê? A presença de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente aqui virei e tirarei do seu lugar o teu, se não te. Então é bom a gente se arrepender, meu irmão, para que Deus não tire o brilho e a luz que há em você. Porque se nós pecarmos, se não nos arrependermos, esse casal que representa a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, a pureza, a santidade, no meio da igreja, se perdermos essa luz, a igreja morre. E nós, na nossa individualidade, como membro do corpo de Cristo, também morremos se nós não nos arrepender. Vamos aqui, o altar do incenso. A simbologia é altar de oração do seu povo. A simbologia do altar de oração do seu povo. O altar do incenso está relacionado à oração do povo de Deus. E essa simbologia é uma simbologia que foi encontrada no tabernáculo, figura do celeste. Quem foi que entendeu agora que o tabernáculo que Moisés fez aqui é o tabernáculo que é morada terrestre de Deus com os homens, e que era a figura do tabernáculo celestial? Então temos o tabernáculo celestial. Então nós temos que entender esses detalhes. Assim como tinha o altar do incenso aqui no tabernáculo terrestre, existe o incensário que existe no céu, que é para agregar, receber as suas orações. Olha, não é qualquer oração que entra no céu, não, viu? É lindo, né? Nossa, para chegar lá no incensário do tabernáculo celestial, a sua oração não é qualquer oração, não. A oração tem que ser verdadeira. Porque a Bíblia diz o seguinte: que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas é a oração do justo. E a oração do justo, se você está andando na presença de Deus, se nós estamos andando na presença de Deus, pode saber que a tua oração está lá no incensário, lá no céu, no altar do incensário, no tabernáculo celestial. No momento certo, Deus vai responder a sua oração. No momento certo, Deus vai agir. Porque existe um altar necessário no tabernáculo celestial. Vamos lá? Apocalipse capítulo 8, verso 3 ao 4. Veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário. Olha, isso é notório, de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com a oração de quem? De todos os santos, sobre o altar de ouro. Vocês estão entendendo? Que nós temos que entender que a liturgia, a simbologia daqui, ela ainda está em ação, mas na glória, que está diante do trono. Diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Existe um processo, existem regras. No mundo espiritual, no reino de Deus, temos que respeitar as regras. As coisas são feitas do jeito de Deus. Não se pode atropelar processos. Quando se alguém atropela algum tipo de processo na igreja, no mundo espiritual, Deus não tem aquilo como legítimo.
24 anciões prostraram-se, olha a reverência que há na glória, prostraram-se diante do cordeiro. Vamos ter que aprender, viu? Porque parece que tem pessoas que não é formal, são mal educadas. Tem pessoas mal educadas, não tem pessoas mal educadas? A formalidade é um limite que o ser humano tem que ter consigo. Saber se ele tem liberdade com alguém, ele entra em conversa. Ele não precisa de formalidade. Mas quando você não tem muito conhecimento, não pode sair entrar num assunto assim de forma informal, não. Você tem que conhecer. E no céu existe reverência, existe formalidade, existe um culto, existe reverência, existe organização. Amém? Eu li o 20, o 5 e o 8, não é isso? Vamos lá, o 3 aqui, altar do sacrifício. A simbologia simbolizava, o altar do sacrifício simbolizava uma entrega a Deus de renúncia, porque não tem como fazer um sacrifício sem renunciar antes. Sim ou não? Simbolizava uma entrega a Deus de renúncia, abandono do pecado. Não se pode oferecer um sacrifício sem renunciar, não se pode oferecer um sacrifício sem estar na vida desconcertada. Abandono do pecado e ao mesmo tempo pecado, ao mesmo tempo consagração a Deus, ou seja, você já começa a se santificar, a santidade. Diante de tudo, aponta a mais perfeito, o mais perfeito, o quê? De quem foi o sacrifício mais perfeito? Na cruz, foi um sacrifício perfeito. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado como ovelha muda, sem reclamar, sem murmurar. Jesus foi levado como uma ovelha muda diante dos seus próprios criadores, aqueles que iriam crucificá-lo. Ele foi para oferecer a Deus um sacrifício perfeito. Sobre Jesus, vamos ver agora sobre Jesus, esse sacrifício perfeito. Onde está escrito aonde? Em Éfeso, Epístola de Paulo aos Éfesos, capítulo número 5, verso 2. Andai em amor, isso é uma recomendação de Paulo para a igreja. Andai em amor, como também Cristo nos e se entregou a si mesmo por nós. Por que ele se entregou a si mesmo? Porque, irmão, ninguém conseguiria matar Jesus se ele não se tivesse entregado. Se você for ver a Bíblia e entender que foram prender Jesus antes do tempo, lá no Getsemane, que era um lugar que frequentemente Jesus entrava para orar, foram prender Jesus antes do tempo, e quando chegaram lá os soldados para prender Jesus e levar a morte, aí Jesus disse: já tem buscar. Aí falaram o nome de Jesus, ele disse: eu sou. Quando Jesus disse: eu sou, caiu todo em terra. Caíram, não aguentaram. Ele se entregou a si mesmo, foi uma decisão dele. O próprio Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o próprio Jesus disse: a minha vida eu a dou, tenho poder para dar e poder para poder tomá-la. Ele diz: a minha vida eu dou, eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. Ele ressuscitou, ele tomou de volta a sua vida e ele é um Deus vivo e poderoso. Então vamos lá. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, enchendo o quê? Enchendo o quê? Agora vamos entender a exclamação, o grito agoniante de Jesus quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus tinha que desamparar Jesus porque ele tinha que Deus aceitar e ver a perfeição do sacrifício de Jesus. Enquanto Jesus estava dizendo por que me desamparasse, Deus já estava cheirando aquele sacrifício em cheio, era cheio suave as narinas do nosso Deus.
Por quê? Encher os olhos, porque era um sacrifício feito. Vamos lá? Aqui eu coloquei, eu sou de Jesus e agora eu sou os salvos. Como eu não sou os salvos? Porque parece que vocês não entendem que na Bíblia fala muito sobre sacrifício. Todos os rituais que estavam em volta do altar do sacrifício era simbologia de Cristo, simbologia nossa também, sobre nossa vida também. Vamos entender? Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz assim: portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que apresentei os vossos rogo a Deus que ofereçais em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Vocês têm que se oferecer em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo, ele quis dizer que nós podemos cultuar a Deus com o nosso corpo, sacrificando o nosso corpo. Por que vocês acham que Jesus usa essa linguagem? Quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz aí é uma simbologia de sacrifício. Jesus quis dizer o seguinte: se vocês quiserem vir após mim, vocês têm que sacrificar a vida de vocês, o corpo de vocês. E o sacrifício aqui nada mais é do que nós renunciarmos do que mais nós gostamos, do que mais a carne gosta. Agora eu pergunto para você: não é um sacrifício deixar algumas coisas que o nosso corpo deseja fazer, está querendo fazer, mas é pouca vitória, a vontade e a santidade de Deus que nós temos que renunciar para que possamos agradar aos Deus? Então esse é o sacrifício que nós devemos oferecer ao Senhor vivo, quando nós estivermos tentados no nosso corpo, sendo tentado no nosso corpo. E não, aí no verso 2, não se amolem, essa linguagem é bem diferente, aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejais capazes, só assim seremos capazes, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus venha estar na nossa vida, mas será que nós estamos fazendo aquilo que compete a nós fazer? Que é justamente ser capazes. Aqui a recomendação de Paulo é que nós devemos ser renovados pelo nosso entendimento. Quanto mais você entende sobre Deus, mais capaz você tem para dar o seu melhor para Deus. Então, a renovação pelo conhecimento que você recebe é muito importante para o seu crescimento espiritual. Vamos lá, a mesa da propiciação simboliza o corpo de Jesus, partido por sua igreja. João 6, 51, 53. Depois nós podemos ver aí, vocês podem ver o verso 54. Já encapilei, por favor, esse 54, porque aqui nós temos parte desse versículo. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não bebereis o seu sangue, não tereis vida em vós. Então a mesa ali, da propiciação ali, falada, propriamente, era algo que queria trazer uma linguagem sobre o corpo de Cristo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida, e eu ressuscitarei.
Então, vamos lá. Quem encontrou aí? O verso 54 está aqui, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei aonde? Então tudo isso simbolizava, apontava a respeito de Cristo sobre uma liturgia dolorosa. Vamos dar uma pausa agora para o pessoal tomar uma água. Depois eu estarei passando para o nosso pastor, a nossa irmã Dilene, e o nosso pastor nos dará a conclusão. E Deus abençoe todos vocês.